Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante que transforma relacionamentos, transforma casamentos, pode transformar famílias e até mesmo seu relacionamento com o próprio Deus. As 5 linguagens do amor. Eu sou a pastora Carla Antoniassi e também sou terapeuta. E nós queremos abordar esse assunto tão fantástico na ótica cristã e terapêutica. Então, vamos aprender um pouco? Você já sentiu que muitas vezes você dá amor para as outras pessoas, mas não se sente amado, não se sente compreendido? As 5 linguagens do amor, ela vem nos ensinar a respeito disso, como nós nos sentimos amados. E existe um livro fantástico que é As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Se você puder, leia esse livro, aborde esse assunto de uma forma mais ampla, para você se sentir amado e também poder amar as demais pessoas, não de acordo com aquilo que você acha ou você sente, mas de acordo com o que a outra pessoa se sente amada. Às vezes nos nossos relacionamentos, seja na família, enquanto casal, enquanto amigos e até mesmo dentro da própria igreja, não é a falta de amor, mas é a falta de compreender como a outra pessoa se sente amado. Como você também se sente amado. Às vezes não compreendemos e não somos compreendidos. Cada um de nós pode ser e se sentir amado de uma forma. Qual é a sua linguagem do amor? Você sabe? Você sabe qual é a linguagem do amor do seu cônjuge? Das pessoas que estão ao seu redor? Com os seus filhos? Você sabe a linguagem de amor deles? Quando nós trabalhamos na clínica, esse assunto pode ser abordado e muitas vezes porque quando nós entendemos a linguagem do amor do outro, fica mais fácil dar amor. Fazer com que a outra pessoa se sinta amado. Você quer conhecer sobre essas 5 linguagens? Então vem e nós vamos abordar de uma forma simples, rápida, mas objetiva, para que você entenda e viva um nível mais além no seu relacionamento. Primeira linguagem do amor: palavras de afirmação. O que é isso? A outra pessoa ou você se sente amado quando é afirmado, ou seja, através de elogios. Elogios simples. Por exemplo, esposas: a sua comida está uma delícia. Nossa, gostei muito da roupa que você está vestindo. Você ficou muito bem. Ou, vamos pegar o esposo: você é um excelente pai, você é um excelente marido, você é uma pessoa agradável. Ou seja, as palavras que você fala para a outra pessoa afirma quem ele é. A Bíblia está repleta de versículos que falam sobre o poder da palavra. Inclusive no meu livro Vozes, eu falo sobre o poder da palavra. E cabe muito bem aqui nas palavras de afirmação. Quando você fala para a outra pessoa, afirma a identidade, quem ela é, o que ela pode vir a alcançar. São palavras de incentivo que levam a pessoa a se sentir amada. Eu estou falando em relação ao outro, mas também pode ser para você. Se você tem essa linguagem do amor, que é a palavra de afirmação, você se sente amado quando alguém diz para você palavras de incentivo. Palavras, gente, não é... E eu não quero dar interpretação de bajulação, não é nada disso, mas são palavras que declaram o quanto você é ou aquilo que você ainda pode alcançar. Muitas vezes, na clínica, nós tratamos muitas pessoas que foram feridas na infância, durante a adolescência, com palavras que vieram negativamente dos pais, dos professores. No meu livro Vozes, eu conto uma experiência minha, quando eu recebi uma palavra negativa da minha professora e durante muitos anos da minha vida, eu bloqueei algo dentro de mim. Então, a palavra de afirmação, ela vem fazer justamente ao contrário, dizer e nos potencializar. É onde nós nos sentimos amados. Então, essa primeira linguagem do amor é quando o outro precisa ser afirmado, sem bajulação, mas com a verdade. Segunda linguagem do amor: tempo de qualidade.
Gente, tempo de qualidade não é estar junto num ambiente. Simplesmente estar num lugar. É ter uma atenção, e eu posso dizer uma atenção plena. Estar em conexão, às vezes dialogando, às vezes trocando ideias. Não é somente estar, por exemplo, numa sala assistindo a um filme. De repente estão os dois ali assistindo ao mesmo filme, um pensando em alguma coisa, o outro no celular. Isso não é tempo de qualidade. Às vezes o pai fala assim: ai, mas eu fico em casa. Sim, de repente desconectado da família, lá no quarto, deitado com o celular na mão ou fazendo qualquer outra coisa, menos interagindo. Se você tem essa linguagem do amor, eu sei que você está me entendendo. Você não quer somente a pessoa naquele lugar, você quer a atenção daquela pessoa. E se de repente você mora ali com um parceiro, com um cônjuge, com alguém que tem essa linguagem do amor, a outra pessoa também não quer só que você esteja naquele ambiente. Ela quer a sua atenção. Que vocês possam estar juntos, às vezes fazer uma caminhada, às vezes tomar um sorvete, sair de mãos dadas, estar juntos com atenção, interagindo, participando, trocando ideias, informações, curtindo um ao outro. Isso é com seu parceiro, isso é com a sua família, com seus filhos, às vezes no ambiente com os amigos. Esse tempo de qualidade, ele é muito significativo. E eu sei que você que tem essa linguagem está me entendendo. Terceira linguagem do amor também é muito importante. Toque físico. O toque, ele acolhe. O toque, ele comunica segurança, comunica afeto, comunica amor. A pessoa que se sente amado com essa linguagem do amor, ela tem a necessidade de ser tocada. Não é só no momento íntimo, mas no momento, em qualquer momento, na verdade. É um carinho, é um abraço, é um aconchego. Estou falando em relação ao seu cônjuge, em relação aos seus filhos, em relação aos seus amigos. Quantos amigos nós temos muitas vezes que têm a necessidade de ser abraçado, de sentir ali o seu afeto? Eu tenho uma experiência, eu tenho várias, mas tem uma que eu carrego por anos no meu ministério pastoral. Nós vivemos um momento aqui com uma experiência com uma pessoa que chegou até a igreja, já era bem tarde, no final do culto, e essa pessoa tinha vivido uma experiência na sua casa com seu filho muito traumática, e ela chegou desesperada na igreja, e naquele momento eu não tive muita reação, não tinha muito o que fazer. Eu peguei então e abracei aquela pessoa e fiquei ali um tempo abraçada com ela. E eu falei: olha, não posso fazer muita coisa, mas eu estou aqui com você, sinta o meu amor. E esse ato, por simples que pareça para você, porque a linguagem de amor daquela pessoa era toque físico, fez toda a diferença. Durante muito tempo essa pessoa me procurou e falou para mim: aquele abraço, aquele toque, aquele carinho fez toda a diferença naquele momento de dificuldade, no momento traumático da minha vida. O que eu estou querendo dizer? O toque físico é um símbolo muito importante, é algo muito importante para transmitir amor para as pessoas que têm essa linguagem. Eu quero que você olhe dentro da palavra do Senhor, no Novo Testamento, Jesus. Na maioria das vezes, quando Jesus ia fazer algo por alguém, ia curar, ele tocava as pessoas. Ele colocava a mão sobre o enfermo. Então, muitas vezes Jesus também nos ensinou que o toque pode ser curador. O abraço pode ser curador. E mesmo na clínica, quando eu faço grupos terapêuticos com mulheres, principalmente, eu ensino sobre o poder do abraço, do toque. E, gente, como que isso é fantástico. Quarta linguagem do amor: atos de serviço. Essa é a minha linguagem do amor, então eu posso falar com muita clareza sobre isso. Atos de serviço. Para as pessoas que têm essa linguagem do amor, elas se sentem amadas quando recebem atitudes práticas, eu posso dizer, das demais pessoas. Como dona de casa, quando o esposo chega: deixa que eu faço a comida hoje.
desde que eu faço o jantar. O filho, mãe, vou lavar a louça. Atos simples que fazem toda a diferença na vida daquela pessoa. Então, o que é isso? É um momento em que você se sente amado quando o outro está fazendo algo por você. São gestos simples muitas vezes, mas simples mesmo, que faz a diferença na vida da outra pessoa, que vai tirar um pouco da sobrecarga, que vai tirar um pouco do peso do dia a dia. Vivemos dias atumultuados com tantos afazeres, a gente levanta cedo, dorme tarde e tem tantas coisas durante o dia, e quem tem essa linguagem do amor se sente valorizado, amado, quando alguém chega e faz algo por ela. São coisas simples, mas que faz toda a diferença. Para essas pessoas, como eu, que é a minha linguagem de amor, atitudes valem mais que palavras. Atitudes valem mais do que um gesto de carinho. Atitudes é o essencial para se sentir amado. E vamos agora para a quinta linguagem do amor. Receber presentes, ou seja, presentes. Aqui, o presente não é sobre o valor. O valor, eu preciso comprar uma joia muito cara, eu preciso dar um carro para aquela pessoa se sentir amada. Não é sobre valor. A pessoa que tem essa linguagem do amor, ela se sente amada ao receber um presente que tenha um significado emocional. Às vezes é algo simples, o esposo chega em casa com uma rosa, que às vezes ele colheu no jardim, às vezes ele passou na floricultura e pagou ali R$5. Não é sobre valor, é sobre a intenção, é sobre trazer ali para aquela pessoa algo que diga para ela assim: você é importante para mim, você tem significado para mim. Então é dizer: eu me lembrei de você. Você é tão especial, como estava voltando para casa, eu vi e me lembrei de você. Isso é tão importante, tão significativo para essas pessoas. Eu quero lembrar você que Deus nos deu o maior de todos os presentes. E isso agora eu falo em qualidade, em quantidade, em valor. Ele nos deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos lembrar que somos amados, somos queridos e através dele somos salvos. Então, isso é muito poderoso. O próprio Deus nos ensinando essa linguagem do amor, um presente tão significativo. Então, nós temos 5 linguagens de amor, de acordo com esse autor do livro As 5 Linguagens do Amor, que você pode se aprofundar. Isso é muito importante. Na terapia de casais, de família, a gente usa muito esse material, e descobrir a linguagem do amor da outra pessoa pode fazer toda a diferença. Dentro da própria igreja, nós também podemos usar 5 linguagens do amor. Gente, nós estamos rodeados de pessoas. Nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos membros, nós temos pessoas que estão chegando. E quando nós entendemos como aquela pessoa se sente amada, nós podemos ser mais assertivos, mais intencionais. Cada pessoa se sente amada de uma forma, e quando nós entendemos isso, nós podemos ser intencionais e fazer aquela pessoa se sentir amada com toque, com palavras, com presentes, com atos de serviço. Isso vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Precisamos entender que amar não é fácil, mas ele pode ser intencional, e nós podemos trabalhar de forma intencional e fazer com que as demais pessoas se sintam amadas. E ensinando, em contrapartida, você também será amado pelas demais pessoas dentro da sua linguagem do amor. Como eu falei, eu tenho uma linguagem. Ela é a linguagem primária. Tenho também a secundária. E você com certeza também vai identificar dentro dessas 5 linguagens que você tem uma que é mais relevante, que é a primária, e tem outras que ficariam nos demais níveis secundárias. Por exemplo, a minha linguagem primária é atos de serviço. A minha secundária é palavras de afirmação.
É muito fantástico quando eu quero fazer um projeto e alguém fala, não faz, vai dar certo, eu estou com você. Nossa, isso me potencializa e eu vou e eu faço isso com mais ousadia ainda. Então, você não tem somente uma linguagem, ela é primária, ela é aquela que vai estar no auge, mas você também pode ter a secundária. O amor, ele é essencial na vida das pessoas. Impossível passar pela terra sem querer se sentir amado, sem ser amado e também amar as pessoas. E quando nós entendemos esse processo, isso fica tão mais relevante para nós e para os outros. E aí? Você conseguiu identificar a sua linguagem de amor? Você conseguiu ver qual é a linguagem de amor das pessoas que estão ao seu redor? Se você gostou, coloque aqui nos comentários que você gostou. Coloque aí qual é a sua linguagem do amor. Deus abençoe a sua vida e que possamos caminhar junto para um mundo com muito mais amor.
Inteligência emocional à luz da fé cristã e da ciência. É o assunto que nós vamos conversar um pouco essa semana. Então eu te convido a mergulhar nessas águas e aprender sobre isso. Você sabe o que é inteligência emocional? Gente, aprender sobre esse assunto nos leva para um novo nível na nossa vida e eu te convido, vem comigo. Segundo Daniel Goleman, o autor do livro Inteligência Emocional, ser emocionalmente inteligente é reconhecer, compreender e lidar com as próprias emoções. E não somente com as próprias emoções. Ele diz para nós também que é reconhecer, compreender e lidar com as emoções dos outros. Afinal, nós não somos ilha. Nós estamos conectados o tempo todo com pessoas. Em casa, no trabalho, na igreja, onde nós estamos cercados de pessoas, o que é maravilhoso. Porém, você consegue lidar com as suas emoções? E as pessoas que estão ao seu redor? Você consegue reconhecer o que elas estão sentindo? Você consegue lidar com isso? Então, quando você tem inteligência emocional, você começa a prestar atenção nessas questões. Isso torna a sua vida mais leve. Então, vamos mergulhar nessas águas. Existe uma regra que não é do Daniel Goleman, mas ele aplica, que é a regra 90-10. Gente, essa regra é fantástica. E ele diz assim: por exemplo, aconteceu uma determinada situação no meu trabalho e eu estou com muita raiva. Só que naquele momento, às vezes eu estou tão desequilibrada emocionalmente que eu tenho um turbilhão de sentimento e não consigo dominar. Não consigo compreender, não consigo nomear. Para e começa a pensar o que eu estou sentindo. Aí a roda dos sentimentos, você olha lá, quais são as emoções primárias? Raiva. Nossa, mas cristão pode sentir raiva? A Bíblia diz que nós podemos irar,
que é a raiva, mas não podemos pecar. Então é normal e não existe ser humano que passe pela terra sem ter essa emoção, a raiva. Nossa, mas eu posso ter medo? Sim, pode. Mas o que você vai fazer com isso que é o problema? Você pode ter raiva? Sim. Mas o que você vai fazer com a sua raiva? Posso ter medo? Sim, não tem como você controlar isso. Mas o que você vai fazer com o seu medo? Com a surpresa ou com o amor, com a alegria? É o X da questão para nós. Então, eu quero te convidar a olhar para a roda dos sentimentos e, a partir de agora, começar a dar nome nos seus sentimentos, para depois, então, você se perguntar: o que eu farei com isso? Gente, nós somos esposas, somos mães, trabalhamos, temos empresa ou somos funcionários, estamos liderando na igreja ou sendo liderados. Então, existem muitas emoções que que nós temos durante todo o dia. E saber nomear e saber lidar com ela faz parte da inteligência emocional. E isso te leva para um próximo nível. E o Salmo 139, 23 diz assim para nós também: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O que é isso, gente? Deus está nos convidando a esse mergulho interno. Senhor, eu estou sentindo isso, o Senhor sabe. Então nós, além de reconhecermos, podemos levar ao Senhor os nossos sentimentos. E o maravilhoso de tudo isso é que Ele vai nos ajudar nessa caminhada. Nós temos ajuda. E quando nós precisamos, nós temos que pedir socorro. Podemos pedir socorro ao Senhor para lidar com as nossas emoções. Nós não somos uma ilha. Nós hoje temos profissionais, temos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, temos amigos, temos irmãos, temos pastoreio que pode nos ajudar nessa caminhada. Então não caminhe sozinho. De repente você não está conseguindo encontrar esse equilíbrio, essa inteligência emocional, não está conseguindo reconhecer as suas emoções, não está conseguindo se conectar, não está conseguindo lidar com isso. Peça ajuda. Às vezes você tem dificuldade em lidar com as emoções das pessoas que te cercam. Peça ajuda. Existe também 3 tipos de pessoas que o Daniel Goleman, ele diz para nós, e eu quero que você faça uma avaliação e pergunte: quem sou eu? Primeira, são as autoconscientes. Elas sabem o que estão sentindo, por quê e lidam com isso de forma construtiva. Então, Daniel Goleman, ele classifica 3 tipos de pessoas: aquelas que são autoconscientes, elas sabem o que estão sentindo. Ou seja, aconteceu determinada situação, estou com raiva, estou com medo disso. E ela vai lidar com essa emoção de forma construtiva. São pessoas equilibradas. Não porque não sentem, porque é impossível não sentir, mas porque sabem lidar com aquela emoção. Segundo tipo de pessoa, e vai fazendo uma análise, que o Daniel Goleman, ele diz para nós, são as mergulhadas nas emoções. Elas são dominadas por sentimentos, sem saber de onde vem e como controlar. Então, acontece determinada situação e elas mergulham nas suas emoções, no seu sentimento e não conseguem lidar com isso. Elas vivem intensamente, mas se perdem, muitas vezes, nelas mesmas. E o terceiro tipo de pessoa são as resignadas. Se desligam emocionalmente. Como se sentem e dizem que não sentem nada ou pouco sentem. Elas estão desligadas emocionalmente. Suprimem emoções para se proteger. Quando você pergunta: o que você está sentindo? Nada. E esse nada quer dizer, muitas vezes, tudo, mas a pessoa se desliga. Mas essas pessoas que se desligam emocionalmente, elas perdem conexões. Elas perdem o contato com as outras pessoas. E isso é muito ruim. Qual dessas 3 pessoas você é? Autoconsciente, mergulhadas ou resignadas? Eu vou deixar essa questão para você responder. E, depois que você responder, se de repente você está lá nas mergulhadas e resignadas, pergunte: o que eu farei para ser uma pessoa autoconsciente?
Se você não está conseguindo caminhar sozinha, procure ajuda. Jesus, quero deixar esse exemplo aqui para nós também. Ele é o maior exemplo em todas as áreas, de liderança, de tudo, na família. E aqui ele também nos ensina, à luz da palavra de Deus, como é maravilhoso ter inteligência emocional. Ele foi perfeito e ele tinha inteligência emocional. E ele mostra para nós como ter essa inteligência emocional. Vamos lá? Jesus, ele chorou. Então ele diz para nós que ele tinha sentimentos, certo? Ele se irou, ele sentiu angústia, porém, olha que fantástico, ele nunca se perdeu nas emoções. Então ele diz para nós, nós podemos e teremos emoções, mas o que nós vamos fazer com ela? E ele dá um direcionamento. Ele nomeava os seus sentimentos e ele levava até o Pai. Nós vemos Jesus na hora da angústia indo até o Pai. Nós vemos Jesus nos momentos emocionais procurando ajuda. E ele procurava em quem? No Senhor. Lucas 22:44 também diz que no Getsêmane ele se sentia profundamente angustiado e ele não negou a dor. Ele chorou ali, estava tão angustiado, mas ele levou ao lugar certo, a presença de Deus. Sabe, queridos, então eu quero te convidar a pensar sobre isso e a levar suas emoções até o Senhor. A fé te conecta ao propósito e você não pode se perder. A inteligência emocional te ajuda a caminhar com equilíbrio. Então, vem para esse lugar de controle emocional. Se você estiver precisando de ajuda, não fuja, não se esconda, procure por alguém. Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo para nós. Deixa aqui sua sugestão. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu gostaria que você deixasse aqui embaixo qual emoção tem te dominado ultimamente. O que você vai fazer com isso? Será que tem alguma emoção que está te dominando? Comenta aqui. A gente quer te ajudar. Você consegue dar nome para essas emoções? Esse conteúdo é bom para você? Compartilhe com outras pessoas também, para que eles possam aprender sobre inteligência emocional, compreender, nomear e lidar com as suas emoções e as dos outros. Deus te abençoe.
Muitas vezes eu estou tão mergulhada nas minhas emoções que eu começo a dizer assim: eu estou bem. As pessoas perguntam: como que você está? Nossa, eu estou muito mal. Ou eu estou muito bem. Tá, mas o que você está sentindo? Muitas vezes não somos capazes de nomear o que nós estamos sentindo. É você visualizar a emoção que você está sentindo. Raiva, medo, alegria, amor, surpresa. Então, quando eu olho para a minha vida ou para a vida das outras pessoas, então começo a nomear o que eu estou sentindo, o próximo passo é eu me perguntar: o que eu farei com isso?